Então acompanhe no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem muita coisa lá acontecendo. Nessa tarde intensa e inspiradora que a gente está vivendo aí hoje aqui na 16ª conferência. E a gente acabou de acompanhar o 4º Hackathon do IBRACON, que foi um momento que reforçou a importância da inovação, da criatividade, da colaboração para o futuro da auditoria e da contabilidade. Se falou muito sobre tecnologia, inovação, transformação digital, inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, a importância de construir ambientes mais diversos, mais inclusivos, equitativos, porque o futuro da profissão não vai ser definido apenas por novas tecnologias, mas também pela capacidade de atrair diferentes talentos, ampliar oportunidades e promover representatividade. E é justamente sobre esse olhar para o futuro que a gente vai começar esse novo painel, então, que é um painel que se chama Inclusão, Diversidade e Equidade, o futuro da profissão na era da inteligência artificial. Então, vou pegar aqui já para a gente começar a chamar nossos convidados aqui para o palco, para a gente começar, então, o nosso painel. Chamo Elaine Pasquinelli, membro do Comitê de Diversidade e Inclusão do IBRACON. Naila Alves Santos, Global Co-Chair da Business Women Network da SAP. Olá. E convido também a Jusilene Ferreira, embaixadora do IBRACON Jovem, por favor. Tem até torcida, viu? Tem até torcida. Obrigada por vocês estarem aqui nesse painel. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Antes da gente começar o debate, eu reforço que vocês participem do quiz. Falei para vocês participarem, larguei o celular em algum lugar. Está aqui, senão eu não vou receber as perguntas. Quanto mais vocês participarem, melhor, porque aí vocês vão mandar, né, as perguntas que interessam mais aí o pessoal e vai esquentando e ajuda bastante, então, a interação aí do pessoal pelo aplicativo. Participem. E a gente tem aqui já, para começar, o quiz para vocês já responderem e depois, no final, a gente repercute aqui com elas as perguntas aqui do nosso quiz. Na avaliação de vocês, qual será o maior impacto da inteligência artificial na promoção de diversidade e inclusão nas organizações? Letra A, redução de vieses humanos nos processos decisórios. Letra B, amplificação de vieses já existentes nos dados. Letra C, aumento da eficiência sem impacto relevante em inclusão. E letra D, criação de novas oportunidades para grupos subrepresentados. Então, participem do quiz, mandem aqui o que vocês acham aí mais relevante, a gente vai repercutir com elas aqui no final. Bom, vou começar, então, vou fazer uma pergunta para a Elaine, para a gente começar, e vocês podem ficar à vontade, tá? Uma interagir, poder complementar. Aí, queria perguntar já para a gente começar aqui a conversa, Elaine, qual é o papel de entidades como o IBRACON na construção de uma profissão cada vez mais diversa, mais inclusiva e preparada para o futuro? Pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu sou Elaine Pasquinelli, aqui membro do Comitê do IBRACON, de Diversidade do IBRACON. O comitê em especial, Juliana, ele foi criado justamente para a gente levar para as empresas, né, o IBRACON aqui como formador de opiniões, como vetor, né, então como ligações, então chegar onde a gente não consegue, todas as vozes conseguem chegar, então através do IBRACON é que a gente consegue propagar. Então, o que a gente faz no IBRACON é criar cartilhas de diversidade e inclusão, ter um olhar dessa auditoria em relação à diversidade e inclusão, em relação a grupos minorizados. Então, a gente olha muito se mulheres estão fazendo parte dos comitês, como que está o recorte para pessoas com deficiência, o recorte para raças e etnias também. Então, e faz essa provocação com as empresas, né? Então, quem está no poder de decisão hoje das empresas, né? Então,
Hoje, olhando, e eu estou há 27 anos já nos bastidores aí da auditoria, olhando um público hoje, que eu fiz um teste aqui de olhar, né, um teste do pescoço, que a gente fala de olhar esse público. Então, hoje eu já vejo um recorte de gênero muito grande nas auditorias. E vejo também o quanto que a auditoria foi modificando, né? Então, o perfil do auditor de 30 anos atrás e hoje o perfil do auditor. Então, hoje a gente já vê que a diversidade e a inclusão chegou, e principalmente para gênero, para raça, mas a gente ainda vê que falta muita gente aqui nessa sala. Então, acho que é uma reflexão de quem são as pessoas que estão faltando nessa sala. Esse olhar é fundamental, né? Você tem esse olhar treinado, que eu brinco que depois que a gente vê, é impossível desver. Então, é muito importante esse trabalho de conscientização, né, que você está falando, Elaine. Eu vou passar aqui mais uma pergunta, então, agora para a Naila. Queria saber que mensagem que você daria para mulheres que desejam construir carreira em áreas ligadas à tecnologia, inovação e transformação digital. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Naila, então um nome diferente é sempre bom, né? Porque as pessoas lembram. Eu não prometo que eu vou lembrar o nome de todo mundo que eu vou conhecer aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho na altura do ombro, né? Estou vestida de preto com uma jaqueta dourada aqui. A gente sempre faz autodescrição dentro da SAP quando a gente vai fazer um evento para as pessoas que têm deficiência, tá? Então, por isso que eu começo aqui. Quem é a Naila, né? A Naila é a filha do Dr. Nelson e da doutora Terezinha. Então, a minha família, basicamente, ela é de médicos e eu fui para a área de tecnologia. Então, eu já sou o outlier por natureza, porque praticamente toda a minha família ou é médico ou é profissional de saúde, tá? Conta um pouquinho aqui da história antes de responder a pergunta dela, mas eu sou formada em administração de empresas, eu não comecei na área de tecnologia, não é a minha formação original, e eu acabei entrando na área de tecnologia no meu primeiro estágio, onde me mandaram para um desenvolvimento, para um programa chamado System Engineer Development. Na época eu tinha 22 anos, me mandaram para fora do Brasil, numa época que não se viajava, né, porque eu sou uma millennial sênior, eu tenho mais de 50 anos, e eu fui aprender a programar. E sabe o que eu tinha visto de programação até aquele momento? Nada. Gente, foi um estresse tão horroroso, assim, foi a melhor experiência da minha vida, mas na época foi um estresse gigante. E eu aprendi a programar em linguagem C, que é uma linguagem super difícil, que é base para um monte de outras linguagens. E eu descobri ali que eu não queria programar nunca mais, tá? Mas eu descobri também porque, naquele momento, eu trabalhava na General Motors, dando suporte para a General Motors, que eu gostava de processo e de pessoas. E foi aí que eu comecei. Então, a minha mensagem para as mulheres que querem seguir, e para qualquer pessoa que queira seguir carreira em tecnologia, é ter coragem, né? Eu foi intenso, vamos falar assim, aprendi uma coisa nova e depois daquele momento eu descobri uma coisa: se a gente quiser, se a gente estudar e se a gente tiver força de vontade, a gente pode fazer qualquer coisa. E isso é para qualquer um. Tá? Em especial para as meninas aqui, porque eu sou da Business Women Network, que a gente tem mais uma síndrome de impostor aí de duvidar mais da gente, mas a gente é capaz de qualquer coisa. E se tiver medo, a gente vai com medo mesmo. Vou destruir o microfone aqui, já estou vendo. É bom que a gente fala com empolgação, né? Brilho nos olhos, né? E ver a mulherada chegando, realmente é muito bom. Eu tenho a sua idade, estou com 49, e parece hoje muito natural. Quase, né? Está quase no plus 50. E, olha, é muito bom a gente poder falar sobre essa nova geração, sobre as mulheres, né, vindo mais para essa profissão. Eu queria aproveitar justamente, Juscelene, para passar essa questão para você, né? O que tem atraído mais a nova geração para a contabilidade e auditoria, e o que você acha que ainda é preciso melhorar para atrair mais? Boa tarde a todos. Me chamo Juscelene. Eu faço parte do grupo de embaixadores, né, do Ibracon Jovem, e é muito importante para mim estar aqui e falar de um tema tão importante como tecnologia junto com equidade, diversidade. A mensagem que eu falo aqui para as próximas gerações
O que mais atrai é o crescimento rápido. E eu posso falar isso com propriedade porque eu entrei na auditoria com 21 anos, hoje eu estou quase com 32 anos e já sou gerente de auditoria. Então, na auditoria, eu tive muita oportunidade de aprendizado rápido, aprender com diferentes negócios, ter contato com uma governança corporativa que eu jamais me imaginaria estar nessa situação e poder falar sobre classe social. Então, saber que eu não tinha condições de pagar uma faculdade e a auditoria ela me proporcionou isso, me proporcionou caminhos no qual eu jamais pensei que eu poderia seguir. Mas a gente sabe que a nossa carreira ela tem bastante desafio, né? Então, o nosso maior desafio, eu acho, que é a forma que a gente comunica a nossa profissão. Então, nos painéis anteriores, a gente falou bastante sobre isso, porque hoje muitos jovens eles enxergam a profissão somente como uma atividade técnica operacional. Mas eu diria que ela envolve muito mais. Ela envolve estratégia, ela envolve contato com diferentes negócios, uso crescente de IA e tecnologia no nosso dia a dia. Então, isso faz com que a gente consiga aprimorar habilidades de liderança, por exemplo. E hoje a gente sabe que a nova geração ela busca não apenas carreira, mas busca propósito. Eles buscam desenvolvimento e pertencimento. Então, quando a gente se sente pertencente na carreira, tudo muda. E aí a profissão ela deixa de ser apenas uma opção e passa a ser uma escolha. Eu vou fazer um comentário, né? Porque, apesar de hoje eu trabalhar na SAP, eu fui cliente de auditoria há muitos anos, né? Eu trabalhei por 12 anos no Grupo Votorantim na área de TI, e a gente era auditado por uma das empresas que estão aqui, né? E eu me lembro que, quando eu entrei no Grupo Votorantim, a Camila, que me auditava, ela tinha acabado de entrar na empresa que ela estava trabalhando, ela está lá provavelmente até hoje, e ela era analista júnior. E eu vi nos 12 anos que eu fiquei lá, né, porque ela não só auditava uma das empresas do grupo, mas a holding também, a Camila crescer dentro de auditoria. Então, para mim foi extremamente inspirador ver uma pessoa nascer dentro de auditoria, crescer, né, e depois virar gerente dentro da empresa que ela estava. Foi muito bonito de ver e eu vi a paixão nos olhos dela, né? Geralmente a gente não associa a auditoria com paixão, mas ela era apaixonada pelo que ela fazia e isso faz toda a diferença. Então, acho que o desafio da gente, né, não só a gente em tecnologia, mas também em auditoria, é como a gente faz a nossa profissão ser apaixonante para as pessoas que estão vindo das novas gerações, que, olhando de fora, às vezes parece não ser tão interessante. A representatividade é fundamental, né? Elaine, queria que você pudesse, você que está acompanhando aí a profissão, né, há muitos anos, que avanços que mais te chamam a atenção quando você olha para o perfil dos profissionais que hoje estão ingressando no mercado? Olha, Ju, eu acho que o grande avanço é realmente o recorte, né? Então, a gente recebe hoje as pessoas da nova geração com outro recorte. Então, a gente tem grupos minorizados chegando na empresa e desafiando. Acho que o que a minha geração, que a geração passada normalizou, eles questionam. E isso, para mim, é muito valioso. Então, por que a gestão é dessa forma? Como que a gente pode fazer isso de uma forma diferente? Então, eu vejo isso como muito rico, né? E também, obviamente, não dá nem para falar que eles são nativos da tecnologia, então, quanto que eles têm também para agregar para as pessoas mais sêniores, e também as pessoas mais sênior, como que ela tem para agregar também naquela pausa que é necessária para a gente respirar, para a gente ter ideais aí de projetos, né? Então, eu acho que é mais isso. O que mais me chama a atenção nos jovens é realmente o questionamento, é a não satisfação da maneira como hoje as coisas são feitas. E isso pode ser muito positivo, se a gente tirar como realmente um olhar de avanço, que o avanço está aí, não tem retrocesso para isso, mas quando a gente olha um jovem questionador, o quanto que pode ser rico também para a gente, quanto que agrega isso para a profissão. A gente fala muito em inclusão, diversidade, mas na prática, né, eu que estou aqui a várias conferências, sempre tem
essa pergunta, né? Como é que na prática, né, eu faço para que isso aconteça? Eu queria que a Naila pudesse puxar um pouco esse ponto, né? Que numa organização global você tem uma ideia ali mais ampla de iniciativas que parecem mais eficazes para transformar a diversidade e inclusão numa prática mais cotidiana. O que você pode compartilhar com a gente a partir dessa visão? Bom, eu acho que vale dar um panorama de como que é a SAP em termos de diversidade e inclusão, né? Então, diversidade e inclusão é parte do DNA da SAP, isso é um fato, tá? E nós temos hoje dentro da SAP 13 redes de afinidade globais, tá? As redes de afinidades, elas são formadas por voluntários, então o meu cargo aqui de Global Lead da Business Women Network é o meu trabalho voluntário. O meu trabalho, vamos dizer, oficial da SAP é com parceiros, tá? Mas, voltando à parte de diversidade e inclusão, né, dentro das redes de afinidade, a gente tem os recortes que a gente está falando, né, desde equidade, pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência. E, pegando o gancho assim, de como atrair pessoas jovens, um dos motivos que muitos jovens vão para a SAP é porque eles veem a SAP como uma empresa diversa e inclusiva. Então, assim, não se enganem, os jovens olham isso e faz diferença para eles virem ou não, tá? A gente chegou em recrutamento e seleção a fazer essa pergunta, e um dos motivos de muita gente vir para a SAP com vontade de trabalhar lá é por causa de diversidade e inclusão. E muitos desses jovens, quando entram, vêm procurar as redes de afinidade para trabalhar com a gente, tá? Então, assim, o que faz uma empresa ser diversa e inclusiva? A primeira coisa tem que ter o buy-in da liderança. Então, assim, a liderança é fundamental, tem que ter intencionalidade em tudo que a gente for fazer. Ter os grupos de afinidade ajuda muito, porque quem vai para o grupo de afinidade vai porque gosta, porque ama, porque está ali no coração, né? Eu faço com o maior amor do mundo. Tá? E aí, né, todos os treinamentos dentro da empresa, para a gente falar de viés inconscientes, que praticamente acredito que vocês todos também já estejam fazendo, né? Então, a gente tem que ser muito intencional nas coisas que a gente faz, a gente tem que ter o buy-in da liderança, a gente tem que ter políticas que falem disso, né? Então, a SAP, por exemplo, tem uma política de antidiscriminação, e esse aqui é inegociável, né? Se teve discriminação, foi denunciado, foi auditado, a gente viu que realmente teve um problema ali, adeus. Então, ali não é o seu lugar, tá? Então, assim, ter a gestão junto com a gente, a liderança junto com a gente, ter políticas muito claras do que se pode ou não pode fazer em termos de inclusão, tá? Ter treinamentos, né, para deixar todo mundo na mesma página, ter as redes de afinidade de gente que está ali porque gosta, porque quer e porque quer fazer diferença, né, junto com responsabilidade social, faz toda a diferença. Então, é um negócio apaixonante para quem gosta, e eu amo. E é isso, né? Você vai atrair talentos e isso vai fazer a sua empresa crescer, né? Porque tem muito ainda essa percepção de que há muito discurso, né? E na prática você não vê exatamente uma liderança preparada para esse engajamento. E no final, assim, quando a gente fala de intencionalidade, a gente tem que pensar no processo de recrutamento e seleção, na verdade, na jornada do colaborador desde o começo até o dia que ele sai, né? Seja por qual motivo também ele estiver saindo. Então, desde eu fazer um recrutamento inclusivo, de eu colocar posições que não tenham vieses, né? Hoje a gente tem inteligência artificial para, quando cria posição, tirar vieses ali de escrita, tudo, tá? Efetivamente olhar os nossos números, os nossos KPIs e ver aonde eu tenho oportunidade de melhoria. Não, é preciso, sei lá, contratar mais mulheres para liderança ou dar oportunidade para quem está ali dentro, né? Então, desde um recrutamento inclusivo até uma seleção inclusiva, então tem algumas regrinhas, né? Então, se eu vou contratar para uma área e o gestor daquela área é uma mulher, vai um gestor homem junto com essa pessoa fazer a entrevista, para que a gente tenha a visão do todo, né? As visões são diferentes, tá? E dentro também da empresa, a gente olhando, né? Já não adianta só a gente contratar se a gente não dá condições para as pessoas evoluírem dentro da carreira, né? Então, desde contratar mulheres, pessoas pretas e pardas, né? A gente tem um caminho aí para seguir para a gente ver essas pessoas crescendo dentro da companhia.
Então, essa é uma jornada do colaborador que a gente olha a diversidade e inclusão em todos os momentos da carreira daquela pessoa dentro da ICAP. Quer complementar, Elaine? Eu quero complementar. Eu acho que é muito importante esse ponto que você falou, Naila, só que a gente lembra muito, né, sobre experiência do profissional, né? Então, eu olho muito para isso. Então, quando a gente fala de experiência do profissional e quando a gente fala de meritocracia, né, na auditoria a gente fala muito sobre meritocracia, principalmente por a gente atuar em empresas carreiristas, mas a gente olha também se todo mundo está partindo do mesmo ponto de partida. Então, todo mundo está com a mesma ferramenta. Então, eu olho muito para isso, experiência do colaborador, né? Eu consigo falar em meritocracia desde que todos partam do mesmo ponto, desde que todos tenham as mesmas ferramentas de atuação. E aí, sim, é justo a gente falar de meritocracia, tá? É ruim quando a gente fala as pessoas são contra a cota, né? Mas será que a gente está realmente fornecendo as mesmas ferramentas? A gente está saindo do mesmo ponto de partida? Quando a gente olha o tempo de escravatura, a gente está falando de 100 anos de atraso, então de 100 anos que eles estão libertos. Então, assim, é muito sério para a gente quando a gente não olha para a história, né? Não acho justo quando a gente fala de meritocracia sem olhar a história, sem olhar o contexto de todo mundo e sem olhar para a experiência particular de todo mundo, aí no recorte todo para a diversidade. E com tantos gargalos educacionais ainda, né? É importante olhar para isso com atenção, meritocracia, né? Todo mundo começando com as mesmas condições, né? Jusilene, se você pudesse escolher só uma iniciativa para tornar a profissão mais atrativa para as próximas gerações, qual seria essa iniciativa? Escolher só uma é um pouco difícil, né? Mas eu vou tentar ser aqui o mais objetiva possível. Eu acho que eu escolheria investir em aproximar os jovens profissionais que iniciam na graduação com contato com a auditoria. A gente sabe que os jovens, eles têm contato com a auditoria no final da graduação. Então, às vezes, eles já estão encaminhados na empresa, já estão querendo seguir um segmento, aí fica um pouco difícil dele mudar a profissão, né? E muitos não conhecem o verdadeiro potencial que a gente tem na nossa profissão. E aí, por falta disso, eles acham que a auditoria é apenas números e não sabem que vai muito além disso. Então, a gente, na nossa carreira, a gente aprende muita coisa. Não somente o operacional, como eles pensam, ou o caso de identificação de fraude, que muitas pessoas confundem na nossa profissão. E aí eu acho que, com isso, desperta o interesse e cria uma identidade. Porque quando o jovem ele consegue enxergar exemplos reais dentro da nossa profissão, que é possível, sim, na carreira, identificar oportunidade de crescimento, identificar que existe espaço para pessoas diversas, independente da sua origem, da sua raça, da sua orientação sexual e da sua condição social, a nossa profissão ela vai passar a ser escolhida, porque é, de fato, uma profissão acelerada. E agora, com o uso da IA e o uso de muita tecnologia, né, usada com responsabilidade, acho que isso vai, com certeza, atrair muitos jovens. Tem muita pergunta de tecnologia chegando. Elaine, vou passar uma para você, mas vocês fiquem à vontade para complementar também. Como desenvolver pensamento crítico em um ambiente cada vez mais automatizado? Esse é um grande desafio, né, Ju? Porque a gente vê que a IA, hoje, ela veio de uma maneira que as pessoas buscam hoje uma solução muito prática, respostas rápidas, sem análise crítica. Então, isso é um ponto que a gente discute muito na empresa sobre a musculatura cerebral mesmo, né? Como que a gente está querendo realmente estudar, e isso, eu lembro que teve uma pesquisa que foi lançada há pouco tempo e fala muito, né, sobre qual é a diferença quando a gente pega um tema, quando a gente estuda e quando a gente realmente só vê a IA ali sem ter nenhuma análise crítica em cima disso. O quanto você aprendeu. E aí vou citar um exemplo muito prático que aconteceu com a minha filha esses dias na faculdade, e ela disse que teve uma pessoa que trouxe sobre como utilizar a IA, né? Então ele falou assim: eu já joguei tudo isso na IA e consegui. Daí o professor trouxe esse viés para eles, assim,
esse pensamento para eles, falar assim, você já tentou jogar tudo isso na IA, mas tentar, por exemplo, que era um conteúdo de Bonaparte, você tentou fazer uma entrevista, simular uma entrevista com ele, ver o quanto você aprendeu com isso? E ela disse que ela fez esse exercício em casa. Ela falou, mãe, eu aprendi tanta coisa, assim, porque eu nem imaginava que eu seria, né, que eu teria essas respostas da IA. Então, assim, veio para muita coisa boa. Eu acho que agora esse pensamento crítico, essa análise crítica e essa volúpia que a gente está de informações, vai caber muito a gente auditar. Então, eu acho que cada vez mais é uma IA homologada dentro da empresa, uma IA auditada dentro da empresa. Análise crítica, quando a gente fala, eu acho que principalmente na parte de recrutamento e seleção. Então, quem são as pessoas que estão olhando hoje para os processos de recrutamento? A IA hoje já recruta, seleciona perfis e, voltando ao discurso que eu tive aqui de entrada, né? Se as pessoas que estão hoje olhando para recrutamento e seleção é aquele mesmo perfil que eu estou falando do auditor de 30 anos atrás, como será que a gente está replicando esses vieses? E viés humano, ele vira um viés algoritmo. Então, se ninguém estiver auditando isso, não tiver essa análise crítica, principalmente para recrutamento e seleção, eu acho que daí a gente fala, eu vi o quiz lá e ele fala, né, acho que é na B, eu não vou lembrar, mas ele fala muito de quanto isso pode ser excludente para a diversidade e inclusão, né? A gente levou tantos anos para ter um avanço de gênero em diversidade e inclusão e levaremos ainda, né? Tem pesquisas que falam que a gente, não sei nada, acho que são 2052 para a gente chegar numa equidade. Eu não sei, só sei que eu não vou estar aqui para ver isso. Tecnologia talvez nem tanto. E para a gente chegar numa equidade de gênero, e olha quanto que a gente tem que olhar ainda, principalmente para a parte racial. Então, é nesse contexto, tá? Eu acho que a análise crítica ela é cada vez mais exigida, as empresas vão ter que realmente auditar e olhar o que a gente tem aí de processos e como que essas informações estão sendo automatizadas. Vocês querem complementar ou posso ir trazendo as perguntas? Não, pode continuar. Não, tem uma que eu acho que pode ser interessante, Naila, para você responder. Mandar o seguinte: o que diferencia os profissionais que vão se destacar na próxima década? Eu acho que o pensamento crítico é um deles, com certeza, né, gente? Porque eu estava brincando, né? Eu gosto, às vezes, de ficar testando inteligências artificiais para perguntar coisas, por exemplo, da Business Women Network. Né? E aí fui usar, óbvio que fora da SAP, né? Porque dentro da SAP ela já está treinada para responder a coisa certa. E tive a curiosidade de usar inteligências artificiais aí para fazer o que é a SAP Business Women Network, me conte, me dê alguns KPIs e quais são as soluções tecnológicas que eles usam. Gente, está tudo errado. Agora, assim, quem é que tem o discernimento, né, para efetivamente olhar que aquela informação que está sendo gerada lá está errada? Então, assim, primeiro, são pessoas analíticas que têm que ter a capacidade de pedir para uma IA fazer qualquer relatório para a gente, mas analisar se aquela informação que está vindo ali está certa, né? Estava brincando com ela aqui a hora que a gente foi com a Elaine, né? A gente só troca o nome de todo mundo, é terrível. Esse é um negócio que eu não consegui resolver na vida ainda. Tá? E eu tenho um estagiário que faz todos os meus relatórios para eu fazer as cadências com os parceiros da SAP, e a gente já usa IA para gerar as informações, tá? Mas é assim, eu bati o olho no primeiro e falei assim, esse número está errado, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, Enzo, dá uma olhadinha, né, quando você gerar as informações, efetivamente, para a gente ver se está tudo certo, de acordo, né, porque a gente já vem fazendo isso há um certo tempo. Então, assim, pensamento analítico é né, e pegando esse gancho, né, as inteligências artificiais que vão ser inteligências de sucesso, né, e aí pegando como a gente desenvolve as nossas soluções dentro da SAP, a gente fala em 3 grandes pilares aqui para tudo que a gente desenvolve de inteligência artificial na SAP, que são os 3 R's, tá? São 3 R's em inglês aqui. Reliable, Responsible, Respectful. Reliable no seguinte sentido, de ser seguro, ser robusto, né? De eu não poder entrar numa solução da SAP e falar assim, me dá o salário do Christian Klein, que é o presidente da SAP, e ela me responder.
né? Então, aqui tem uma parte de perfil de acessos que realmente é utilizada ali e falar, não, você não tem acesso para essa informação, né? Então, reliable. Responsible, aqui da gente ser ético, né? De trabalhar com a parte toda de ESG, desde ambiental, social e governança. E respectful, da gente garantir que eu estou olhando para a privacidade das pessoas, que eu não vou dar informação, né, de LGPD ali que eu não deveria, tá? E principalmente que eu estou sendo inclusive, que eu estou sendo diverso, né? Então, é um perfil analítico, tem que ser IAs aqui que tenham responsabilidade, que tenham respeito e que sejam confiáveis, senão a gente pode ter a resposta que for. E, para mim, é o profissional que vai ter... a gente brinca que é o penso, né? Que sempre com penso é mais caro, mas é o que a gente precisa daqui para frente. Então, tem uma pergunta... Às vezes até de questionar o que a inteligência artificial está falando para a gente. Putz, mas será que é isso mesmo? Será que está certo? Questione sempre, né? Até porque tem vezes que ela muda de ideia, né? Quando você... realmente, como você é inteligente, até teologia, né? E aí muda de ideia. Então, tem que questionar. Quanto mais você questiona, melhores respostas você vai ter, certamente, né? É verdade. Ô, Juscelene, tem uma pergunta similar nessa direção que a Naila está trazendo, que é assim, pensando em quem está se formando e, enfim, acabou de entrar no mercado de trabalho, sonha em alcançar uma posição de liderança, qual é a competência comportamental que você considera mais valiosa, que você aprendeu na prática e que não é ensinada na faculdade? E vocês podem complementar aí também. Entendi. Competência comportamental, eu diria que resiliência. E resiliência, a gente não nasce resiliente, a gente aprende a ser. E a gente aprende a ser, não porque aconteceu alguma coisa e eu tive que passar e resolver, mas sim no dia a dia. Então, quanto mais questões a gente passa no dia a dia, seja no pessoal, seja no profissional, mais a gente aprende a ter resiliência, a lidar com as coisas. E isso está muito ligado à inteligência emocional. Então, acho que a inteligência emocional ela é um dos fatores principais para quem quer ingressar na auditoria, porque a gente sabe que a nossa profissão ela exige, né, análise crítica, ceticismo, e com base nisso, tem certas épocas que, naturalmente, a gente se dedica mais. Então, nesse ponto, a gente acaba se doando um pouco mais. E aí a pessoa que talvez não tenha tanta resiliência, ela acaba se questionando se está na carreira certa, ou se realmente, com esse avanço, por exemplo, da inteligência artificial, o auditor ele vai deixar de existir. Mas eu diria que não, porque a IA está aqui para nos ajudar, quando utilizada com muita responsabilidade ética. E a tecnologia também. Então, todas as etapas operacionais que a gente passa, elas já estão, o papel ele já está sendo redefinido. Então, isso quer dizer uma mudança profunda nos nossos valores, nas nossas competências e em como a gente exerce a nossa função. Então, para os novos jovens que querem e desejam entrar na auditoria, o comportamental ele é muito importante, porque isso envolve equidade, diversidade na profissão. Querem complementar? Eu quero, porque eu não vou conseguir falar só uma característica, não. Eu nunca sigo script, gente, não adianta. É fora do meu quadrado. Cara. Eu gosto de duas características. Uma, talvez, que é mais difícil quando a gente é jovem, que é limite, impor limite. Né? Então, quando a gente é jovem, é muito difícil a gente falar não quando o chefe vem e pede uma coisa para a gente. A gente aprende a falar não com o tempo. Tem gente que nunca aprende, aí é perigoso até, pode dar burnout esse negócio. Tá? Então, assim, primeiro é limites. Né? Quais são os limites que eu quero ter para eu realmente ter uma vida equilibrada, né? E eu não ficar doente, gente? Porque eu venho de uma geração que adoeceu, infelizmente. Muita gente adoeceu. Tá? Então, coisas simples, às vezes. Eu não vou responder o WhatsApp às 11 horas da noite. Não vou. Ou, se eu estou com muita coisa para fazer e vem me pedir um negócio, olha, eu não consigo nesse momento, pode ser depois. Né? Parece um negócio simples, mas muita gente não consegue fazer. Então, eu acho que
limites são saudáveis e dá para fazer isso de uma forma muito gentil, né? E a segunda característica que eu gosto bastante, eu acho que a gente tem que ser infinitamente e eternamente curioso. A gente tem que ter a curiosidade de saber como as coisas funcionam, de perguntar se você não sabe, de ter coragem de falar, não entendi nada do que você falou, me explica como se fosse para o seu filho de 2 anos, porque eu não sou dessa área, né? Eu trabalhei muitos anos em montadora e autopeça. Eu não sou engenheira de formação. E eu tive um diretor de engenharia, quando eu trabalhei na ZF, né, que faz caixas de câmbio para motor, para ônibus, caminhão, e faz para barco também, que faz as reversões para barco. Gente, eu não entendia nada daquilo, eu não sou formada em engenharia. Mas cada vez que ele chegava para mim e falava, ele é gaúcho, tá? Guria, vamos lá que eu vou te mostrar como funciona o reversor de barco. Falei, vou. Aí eu fazia perguntas talvez bestas, mas eu tinha curiosidade de saber como aquilo funcionava. É óbvio que eu nunca seria uma engenheira, mas a curiosidade faz a gente descobrir tanta coisa legal, né? Coisas que a gente não imaginava que funcionava daquele jeito. E eu acho que essa curiosidade leva a gente, às vezes, até para caminhos de carreira que a gente não imaginou. Eu jamais imaginaria, há 10 anos atrás, que eu estaria sentada aqui hoje falando de diversidade e inclusão. Mas eu tive a curiosidade de um dia falar assim, gente, deixa eu ver o que essa Business Women Network aqui faz, não tenho noção. E nas primeiras reuniões eu entrava e só ouvia. Nossa, tem o programa de mentoria para mulheres, o Speed Mentoring para mulheres. Tem o programa de madrinhas para as mães que voltam de licença maternidade. Interessante. Né? E aí fui vivendo com outras redes de afinidade, vendo outros desafios que cada um passa ali, né? Seja uma pessoa LGBTQIA+, uma pessoa preta parda. E é um mundo que se abre quando a gente é curioso, né? Ser curioso é a melhor coisa do mundo. Não tenha medo de ser curioso. Vai descobrir coisas interessantíssimas. Eu gostei. Então, limite e curiosidade. Vamos lá. O limite, eu me lembrei que outro dia teve a segunda parte aí do Diabo Veste Prada, aí me lembrei daquele barulhinho. Tananana, tararara. Aí um dia eu falei, vou jogar o celular na fonte. E um dia eu joguei, foi muito bom. Uma coisa é uma emergência, obviamente, né? Ainda mais na minha profissão, né? Sou jornalista, tem uma emergência. Ok, caiu o mundo, né? Começou uma guerra, você vai entrar ao vivo a hora que for. Outra coisa é ser algo, né, onde você não tem limite diário, e aí uma hora você tem que jogar o celular, não vou atender o celular. Não, e isso é interessante, porque mensagens durante a noite tem gente que gosta, né? Eu sou noturna, eu não gosto de dormir cedo. Mas às vezes eu recebo umas mensagens, aí eu olho e falo assim, será que isso aqui pode esperar até amanhã? Se a minha resposta para mim mesma é sim, já era, né? E tem gente que chega para mim, mas eu vi que você leu a minha mensagem, porque o meu tem aviso de leitura para tudo, gente. Eu li, mas não precisava responder lá. Você não ia ver e você não ia fazer nada nesse horário. Então dava para esperar até outro dia às 8, 9 horas da manhã. Exatamente, esses limites são importantes. Eu vou trazer outra pergunta aqui para vocês, vou passar aí para a Elaine. Elaine, como garantir que o avanço da inteligência artificial na profissão não reforce vieses e desigualdades existentes, mas, ao contrário, atue como um catalisador para ampliar a diversidade, inclusão e equidade nas oportunidades e na tomada de decisão? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu acho que a inteligência artificial ela tende a criar uma lacuna muito grande entre quem continua e quem não continua no trabalho, né? Eu acho que esse ponto, quando a gente olha para grupos minorizados e a gente olha, eu vi uma pesquisa do Fórum Mundial que 39% das mulheres hoje são formadas em tecnologia, né? Quando a gente vai para recortes mais específicos, por exemplo, de pessoas trans, a gente tem 2%. Então, para mim, isso é ruim você olhar para um futuro onde as pessoas não estão sendo preparadas para a tecnologia. Então, hoje, quem estão operando as máquinas, né? E eu acho que o grande desafio aí, não tenho receita mágica para isso, é a gente trazer mesmo um treinamento para essas pessoas. Acho que investir cada vez mais em treinamento para grupos minorizados, para que a gente olhe de uma forma mais justa para o futuro, tá? Então, eu acho que essa lacuna é o que mais preocupa para grupos minorizados. Mais uma vez, vou voltar no quiz, né? Se a inteligência artificial pode ou não potencializar a falta de inclusão. Eu acredito que sim.
se a gente continuar no automático, né? Mas aí queria só deixar uma provocação aqui para todos vocês, né? É realmente participar de uma reunião de recrutamento e questionar. Eu acho que é ser questionador no sentido de o que foi colocado de algoritmos aqui, o que vocês estão buscando, qual que é o perfil, tem diversidade e inclusão ou não nesse processo seletivo. Então, olhar para isso, porque tem 2 grandes pontos, tá? Ajuda a gente não olhar para isso agora, e eu acho que isso para a auditoria é muito válido. Primeiro que a gente está falando de uma nova geração que vem com outras perspectivas de mercado, então, isso a gente está falando sobre marca empregadora, então como que a gente vai ser realmente, né, influentes aqui como marca empregadora, como que a gente vai atrair talentos, como que a gente vai reter talentos, né, se a gente não tiver esse olhar. E também, quando a gente olha para a idoneidade das empresas, sabe, de realmente, a gente é uma empresa de auditoria, mas a gente não está olhando para os nossos processos internos de recrutamento e seleção. Então, acho que para isso, nada mais é do que realmente a interseção humana ali, de olhar para a máquina de uma outra forma. Acho que eu entendo que hoje a IA ela está recrutando tudo, mas a gente tem que voltar mesmo para o nosso viés humano, de olhar e de ver lá na frente quem vai estar fazendo a operação com essas máquinas. Então, se a gente, mais uma vez, continuar no mesmo perfil de antes, a gente vai ter cada vez menos diversidade no futuro. E isso é uma coisa realmente muito preocupante. Acho que isso você já jogou o jogo da vida? Aqueles 10 casas para trás que você avança? 10 passos para trás que a gente está voltando. Então, a gente lutou tanto, acho que a gente já é uma jornada, a diversidade é uma jornada, e a gente já avançou tanto para hoje voltar assim, 10 casas e olhar para a IA dessa forma. Então, eu acho que a IA ela pode ser, sim, muito construtiva. Quando a gente olha, principalmente eu olho na consultoria que eu trabalho, a gente olha muito para a acessibilidade digital, e a IA tem nos ajudado muito nisso. Então, não é só a parte negativa que a gente está falando aqui, mas se a gente não tiver realmente uma intervenção humana, a gente não avança. Tem muita pergunta aqui de tecnologia, e eu acho interessante, porque tem muita preocupação de substituição, né? Muitas perguntas nesse sentido. E eu vejo com preocupação ao fato da gente ter muito no país políticas de governo e não políticas de Estado, né? Agora, no alto endividamento agora no país, aí ouço muita gente falar, falta educação financeira. Mas as pessoas, como é que você explica juro composto para quem não sabe mal fazer conta de somar e subtrair, né? Então, a gente tem 1/3 dos adultos que são alfabetizados não conseguem interpretar texto simples, né? Que são os analfabetos digitais, funcionais, digitais/funcionais, né? Ainda mais agora com tecnologia. Então, é um desafio gigantesco de ter planos que possam, de fato, olhar para o futuro com um projeto para que essas pessoas sejam treinadas, né? Tem uma pergunta aqui que fala sobre se aí, no futuro da auditoria independente, onde a IA vai cuidar do processamento de dados, as competências humanas, como empatia, escutativa, repertório diverso, vão ser o verdadeiro diferencial competitivo cada vez mais, né? É o repertório, a educação e essas soft skills que vocês estão falando, né? Se vocês pudessem comentar um pouco o desafio que acho que o maior desafio ainda maior no Brasil é isso, a gente ter o desafio básico, né, da educação básica e ainda mais dessa educação digital, né? Exatamente. Eu acho que é passado esse estágio que a gente já está, né, e vamos parar um pouco de falar sobre isso, o que a IA pode fazer, isso é infinito, né? A Ju trouxe muito bem, então, o que nos diferencia da máquina, né? Então, oratória, comunicação, cada vez mais isso vai estar em pauta, cada vez mais isso vai estar visível. Então, são essas diferenciações que eu acho que a gente vai conseguir avançar, tá, Ju? Pois é. Vou passar aqui para vocês, vou passar aqui para a Juscelene. Tem uma aqui que fala que fator que você considera mais crítico para promover equidade no avanço de carreira na era digital? Acho que é a condição de acesso. Acho que todos na auditoria a gente precisa ter a mesma condição. Então, independente de como a auditoria ela evolui, a gente precisa entender que a gente precisa criar programas de desenvolvimento, de capacitação tecnológica,
E aí, com base nisso, a gente precisa fomentar os jovens, né? Mencionar de que, sem eles, não existe inovação. Eu costumo dizer que a auditoria, ela é diferente, ela vai ser sempre diferente. Então, hoje, nós somos diferentes dos auditores do passado e o futuro também vai ser diferente. Mas, para que seja diferente, depende do hoje. Então, a gente precisa refletir o que a gente está fazendo hoje, quem que a gente está formando, quem que a gente está incluindo. Então, se na auditoria a gente não mudar essa chavinha de pensar em quem a gente está incluindo, vai continuar sempre os mesmos problemas, as mesmas críticas. Então, eu acho que o nosso maior desafio é esse. E hoje a gente enfrenta questões relacionadas à retenção de talento, à capacitação tecnológica e mudança em questões de liderança, justamente por conta da diversidade, equidade e inclusão. Então, muito se fala sobre, mas a gente precisa refletir como que a gente faz na prática. Será que, de fato, a gente realmente está incluindo quem a gente quer incluir para o futuro da auditoria? Será que a gente realmente está diversificando vieses? Porque isso influencia muito na nossa técnica. Porque quanto mais pessoas diversas olhar para o mesmo risco, olhar para a mesma evidência, mais diverso vai ser o resultado e não vai ser limitado a um único ponto de vista. Então, acho que, nesse quesito, a gente precisa evoluir muito. Naila, tem uma pergunta que quero passar para você. Do seu ponto de vista, em linha com o aumento do uso de IA nas rotinas de trabalho, quais seriam os potenciais riscos e oportunidades atrelados à profissão da auditoria? Olha, eu vou voltar talvez num ponto que eu já falei. Eu acho que o risco é a gente passar a informação errada para frente. Né? Porque se a gente não olha o que a IA está gerando, pode acontecer. Né? O exemplo que eu dei aqui dos meus relatórios internos é um negócio super simples, né? Vocês fazem auditorias de coisas muito mais complexas do que eu estou falando aqui, né? Até por experiência própria de já ter sido auditada por alguns de vocês aí. Tá? Então, o risco aqui realmente é a gente estar passando informação errada para frente, sem a gente ter uma análise crítica. E eu acho que, no meu ponto de vista, esse é o maior risco que a gente tem, que é a reputação e credibilidade de vocês, né? No final de vocês. Se vocês quiserem complementar aí, fiquem à vontade, viu? Vou passar, então, agora mais uma que chegou aqui para a gente. Elaine, vou passar aqui para você. Olha, a inteligência artificial só dá isso, hein? Costuma ser associada à substituição de funções. Quais oportunidades vocês enxergam para ampliar a participação e o desenvolvimento de diferentes perfis profissionais nesse novo contexto? Eu acho que daí entra muito sobre o que a gente falou lá no início, né? Porque é o que vai realmente ali nos diferenciar. Eu acho que, a partir do momento que a gente sabe utilizar a ferramenta, né? Então, e aí leva isso para um lado positivo, né? Que a gente sabe utilizar a ferramenta, sabe questionar, a gente fica mais livre, né? Então, a gente sai, por exemplo, falando especificamente para a auditoria, que é o nosso grande público aqui, a gente consegue passar por um outro lado que talvez a gente tivesse perdido muitas horas ali para fazer aquele trabalho que a IA fez. Então, aí seria uma posição mais analítica, mais crítica, mais estratégica. Então, eu acho que, para isso, a gente teria realmente campo. Eu acho que não teria grandes problemas se a gente realmente continuasse, né, analisando a IA e vendo o que ela tem de bom para nos fornecer e saindo um pouco desse estado, né, só de programação, de prompts, e realmente indo para o lado mais estratégico. Para mim, assim, no caso de empresas de tecnologia mesmo, a gente tem dois caminhos, né? O primeiro é o desenvolvedor dos algoritmos de IA. Esse cara aqui, a cara é fundamental, né? Porque é o futuro que a gente está vendo aí. E pensando para a gente que está em cargos de liderança e de gestão, liberar o nosso tempo para a gente pensar em coisas mais estratégicas, né? Porque hoje
Eu sei que todo mundo aqui gasta tempo ainda com Excel. O Excel, ele nos persegue para todos os lugares aqui, né? Mas tem, assim, a gente consegue fazer muita coisa mais automatizada, né? E deixar de ser menos operacional e mais estratégico nas coisas que a gente está fazendo, né? A gente teve, se eu vou contar uma parte aqui, a gente teve um desafio que a gente fez para a SAP, junto com os parceiros aqui, de fazer um desenvolvimento simples de IA. Não precisava ser nada muito pirotécnico das galáxias, não, gente, é um negócio simples. Teve um que eu adorei, que eu tenho certeza que todos vocês gostariam. Eles desenvolveram um agente ali para responder e-mail. Porque quem não chega aqui de manhã e a caixa de e-mail está bombando lá, e você fala, meu Deus do céu, eu tenho 450.512 e-mails. E aí, assim, no desafio, eu falei, eu fiz um negócio para responder os e-mails aqui. E aí ficam todos os e-mails no draft, respondidos pela inteligência. Aí você olha e fala, legal essa resposta, vai. Então, você só verifica, dá uma ajeitadinha e vai. E eu falei, gente, eu quero esse negócio para mim, porque eu gasto uma boa parte do meu dia. E aí, o interessante é que a pessoa que fez a brincadeira, ele estava brincando mesmo, né? Ele falou, olha, eu gasto tantas horas do meu dia, né? Ele fez uma continha com o salário virtual dele lá, falou, não era o salário real. Ele falou, olha, eu economizaria X mil reais por mês, por ano seria tanto. Falei, multiplica isso para todos nós aqui, gente. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Quem não gasta tempo fazendo isso? Que outras coisas a gente pode pensar, né? Desde automatizar, sei lá, relatórios, de automatizar, por exemplo, para mim, apresentações para os parceiros. Eu tenho uma gama de parceiros enorme aqui no Brasil, né? E eu, por exemplo, para Business Women Network, eu já uso algumas coisas interessantes, né? Só para dar um panorama do tamanho, estou olhando o tempo ali para ficar no tempo. A Business Women Network é a maior rede de afinidade da SAP. Tá? Ela tem 20 anos, são 20 mil membros no mundo, são 20 mil voluntárias, né? Tem homens e mulheres aqui na rede. Tá? E a gente está em cerca de 104 geografias diferentes, né? São desde cidades, países diferentes. Tá? E, em um momento, né, faz 3 anos que eu sou a líder global, eu falei, gente, como é que eu vou mostrar o impacto, né? E aí impacto, quase todas as empresas entendem impacto assim, né? Dinheiro. Que as ENGs, ou as redes de afinidade têm, se eu não consigo ter a visibilidade do que cada um desses 104 lugares aqui estão fazendo. E aí a gente começou na SAP, usando a SAP, a montar a nossa estrutura de dados aqui, né, desde o que é cada um dos capítulos, que são as geografias, né, então quantos membros tem, quem são os líderes, quem são os executive sponsors, né, então informação do próprio capítulo, que a gente chama de chapter, informação de todos os eventos e programas e pessoas que estavam participando, né. E a gente tem uma categorização de eventos, né? Então, a gente subiu isso para as nossas plataformas, a gente tem os nossos dashboards, e hoje eu uso, por exemplo, a inteligência artificial da SAP, que é o Julie, nosso assistente chama Julie, ou a Julie ou Julie, cada um chama de um jeito, e eu falei, Julie, eu gostaria de saber quais são os eventos ou programas onde eu tive participação mais de homens. Aí ela me responde, foram os eventos ABC, eu falei, aonde eu deveria replicar esses eventos que ainda não foram feitos, por exemplo, em qual região? Olha, em APEC, em Ásia-Pacífico, você já teve muito sucesso, mas em Europa ainda não. Né? Então, esse tipo de análise, né, se eu pensar que eu tenho uma média de 600 eventos feitos pelos chapters ao longo do ano, é muita coisa. Está me dando insights do que são as coisas mais relevantes e que funcionam melhor, né? Que eu posso replicar de um lugar para o outro. E, além disso, a gente tem uma pesquisa anual com os nossos 20 mil membros, né, do que eu estou fazendo bem, o que eu tenho de oportunidade para melhorar. Né, e aí, 20 mil respondendo na mão, se eu fosse fazer uma análise manual do que eles estão respondendo, ia demorar muito tempo para eu consolidar onde eu tenho oportunidade. Né, e hoje, a gente já tem, né, ele já me dá as consolidações, os principais tópicos que apareceram de oportunidade aqui para melhorar o que você está fazendo dentro da SAP Business Network e Women Network são esses aqui. E a gente faz com o input para o trabalho do ano seguinte. Tem oportunidade, então curiosidade e criatividade é o que faz a gente fazer coisas diferentes aí e se divertir. Muito bom. Vamos trazer a gente está caminhando para o finalzinho, o resultado do quiz para
a gente poder compartilhar com vocês. Estou enxergando nada. 50 mais sem óculos não enxerga nada. Então, em primeiro lugar, na avaliação, qual vai ser o maior impacto da inteligência artificial na promoção de diversidade e inclusão nas organizações? A maior parte votou em redução de vieses humanos nos processos decisórios e junto aí com a amplificação de vieses já existentes nos dados. Eu gostei de processo decisório, né? Porque uma coisa que IA ajuda a gente é tomar a decisão com base em dado. Isso, para mim, eu acho, como diz o pessoal por aí, um plus a mais total, né? Muito, muito assertivo. Bom, a gente vai caminhando para o final. Vocês querem um minutinho dar um recado final aí para o pessoal, para a gente concluir aqui? O que vocês acham importante ficar aí de mensagem? Bom, eu acho que, como mensagem final, eu acho que a gente tem que olhar para os grupos subrepresentados, sabe? Não é por acaso que eles são subrepresentados. Então, o Comitê de Diversidade do IBRACON, a gente olha muito para isso. Então, para vocês olharem cada vez mais para os processos seletivos de vocês, principalmente nessa área da IA, para que a gente não tenha um retrocesso estrutural para a diversidade e inclusão. Eu tenho uma pergunta aqui. Quem é responsável de diversidade e inclusão que está aqui na plateia? Levanta a mão para mim, por favor. Eu não estou vendo muito direito com a luz. Levante a mão. Então, na verdade, eu quero que todo mundo levante a mão, porque todo mundo é responsável por diversidade e inclusão. Levantem. Muito bem. Eu sei que é difícil manter todo mundo acordado no final do dia, mas vamos lá. É a responsabilidade de todo mundo, tá? Não é só do Comitê de Diversidade e Inclusão, não é só da liderança de cada um de vocês no seu dia a dia. Certo. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Acho que a mensagem final aqui é bem voltada para a auditoria e na continuidade da nossa profissão. Então, a gente tem que continuar a investir em soft skills, em inovação, em unir tecnologia com propósito, porque o auditor do futuro ele vai precisar combinar conhecimento técnico com outras habilidades. Então, é importante que essa nova geração ela combine, né, habilidades analíticas com a capacidade de trabalhar em um ambiente mais diverso e mais tecnológico. Então, pensando na formação, né, desses novos jovens auditores do futuro, acho que a mensagem é essa, e que a tecnologia ela vai evoluir, sem dúvida, a cada dia que passa, mas ela também deverá ser mais equilibrada, mais equitativa, mais diversa, e é isso que vai dar garantia para a continuidade da nossa profissão. Tá certo. Muito bom ouvir vocês e ter a certeza de que são essas conexões que fazem o ser humano ser diferenciado, né? Que nenhuma máquina fará exatamente onde o humano se coloca, né? Quero agradecer e pedir uma salva de palmas para as três, por favor.